Ao iniciar esta intervención, ven á miña mente moitas imaxes e nomes de persoas que, nas últimas décadas, ten suportado grandes custos en prol da dignificación da lingua. Somos, en grande medida, herdeiros e continuadores do movimento reintegracionista que, en circunstancias sociais e políticas máis adversas, soube defender unha coherencia que hoxe está dando aquí unha parte do seu fruto. Vicente Risco escribía no seu famoso opúsculo Teoría do nacionalismo galego. Na Península Ibérica desprendéranse do baixo latín medieval 3 linguas romances que aínda hoxe dividen en 3 bandas verticais: catalán de comerciantes, galego de labradores e castellano de dominadores. O galego e o portugués son 2 formas dialectais do mesmo idioma. Queiramos ou non, isto trábanos fortemente, estreitamente con Portugal e con a civilización portuguesa. Portugal é a Galiza ceibe, isto é, libre, e criadora, que levou polo mundo adiante a nosa fala e o noso espírito e inzou de nomes galegos o mapa do mundo. Este dia é um dia de festa, com o nascimento da jovem Academia Galega da Língua Portuguesa. É um dia muito importante para a lusofonia, já que na base deste projeto está a ideia, defendida por tantos, que o galego é uma variante linguística de uma língua comum, que poderia ser língua galega ou portuguesa, mas que as vicissitudes da história levaram a que fosse apenas língua portuguesa. Falar em reintegracionismo do galego é, do ponto de vista linguístico, algo pleonástico, porque não se pode reintegrar algo que nunca deixou de integrar. Oito países da lusofonía: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambique na África, Brasil na América, Portugal e Galiza na Europa, pero ademais na Asia, a Goa, Macao e Timor-Leste. É evidente que esta posibilidade de traballar en rede dende países de desenvolvementos económicos distintos, con distintos graus de desenvolvemento no que é o equipamento social. As sinerxias que podemos acadar na cooperación nos poden converter nunha das redes máis importantes a nivel internacional. Atrevo-me a dizer então que este ato bem podia ser encimado por uma legenda como aquelas que ilustram os inocentes mistérios medievais. Uma legenda sugerida por palavras de Guerra da Cal. Dizia Guerra da Cal: a língua portuguesa é o meu lar perdido e reencontrado. A minha mãe, o pai dela era português, a mãe era africana. Ela era de Abrantes. Ele chamava-se Pedro Dias e tinha todas as características celtas: baixo, louro, olhos verdes, etc. E ela, quando se zangava comigo, disse: seja o teu avô galego, o pai dela. E eu não sabia bem o que isso queria dizer. Não sei se é para as coisas mais, tem que se dizer sempre que era o galego, mas remontando que é o avô. Isso quer dizer que, empiricamente, ela sabia que o avô dos portugueses eram os galegos. Escola galega terá de ser escola de artistas, escola de conservar e desenvolver sonhos e não de os destruir, escola em que a Galiza tome consciência, pela sua história e pela sua psicologia, de que lhe coube entre as nações o destino sem par de pastorear sonhos. Pastorear sonhos. Coisa mais linda não se podia dizer da Galiza. Muito obrigado.